Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor, mais um dia buscando dele para fazermos a sua vontade e tentando nos limpar, né? Nós precisamos nos limpar para o breve retorno de Jesus. A verdade é essa. Mas então vamos lá, hoje é dia 13, é isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que dia que nós estamos. Dia 12, estou já adiantando, dia 12 de março de 2025, 21 horas e 6 minutos. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós estamos a 739 dias do término da geração da figueira. Boa noite, Marise, seja bem-vinda. Hoje, 739 dias do término da geração da figueira. Daqui 9 dias, irmãos, nós vamos chegar no dia 720. 2 anos exatamente para o término da geração da figueira. Boa noite, Suzana. Presta atenção, isso é 2 anos somente. Daqui 20 dias, aliás, daqui 9 dias, nós chegamos para 2 anos do término da geração da figueira. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita coisa para daqui 2 anos. Muita coisa para daqui 2 anos. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Eu queria que você abrisse, se você puder abrir a sua Bíblia, em Zacarias 14. Antes da gente ler a nossa mensagem de hoje, vamos ler Zacarias 14. Abre a sua Bíblia lá, se você puder. Eu quero te mostrar uma coisa muito séria, tá? Muito séria, que vai impactar teu coração, porque o meu impactou. Vamos ver se o teu também vai impactar, né? Zacarias 14 diz assim. Só um minutinho que eu tô achando aqui. Olha isso aqui, ó. Graça e paz, Sara, graça e paz, Val, a todos que estão entrando aí, que a graça do Senhor esteja em suas vidas. Gente, eu tô enxergando tão mal hoje. Eu não sei se é o reflexo da luz aqui no meu óculos, não sei o que acontece. Lavei o meu óculos com detergente, porque eu transpiro demais, mas o reflexo tá forte. Mas vamos lá. Parece que eu enxergo tudo ao contrário, mas vamos ver, vamos lá. Abre a sua Bíblia em Zacarias 14 que eu vou te mostrar. Eu quero que você marque isso. Paz do Senhor, doutor Ivânio. Eu quero que você marque isso daqui. Hoje nós estamos em 739 dias. Não, daqui 19 dias, é isso mesmo. 739 dias para o término da geração da figueira. Daqui 19 dias, nós vamos estar exatamente a 2 anos do término da geração da figueira. Presta atenção. O que eu vou te mostrar aqui, que eu quero linkar uma coisa com a outra. Shalom, Simone. Em Zacarias 14 diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Escuta isso. Deixa eu levantar aqui, que o som estava baixo. Shalom, Andréia. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Quer dizer, ele vai chamar Gog, da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal. Ele vai puxar com anzol para vir a guerra, para guerrear com ele. Tá? O próprio Deus vai guerrear com ele. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro. Isso aqui é Israel. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. Escuta agora. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. As nações, boa noite, Aline. As nações que estão com Gog, tá? Da terra de Magog. Como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras. Jesus, né?
Ele não subiu ao céu no Monte das Oliveiras? Os discípulos não disseram que do jeito que ele subiu ele ia descer? Então se ele subiu no Monte das Oliveiras, ele foi tomado pelas nuvens. Ele vai vir do mesmo jeito, e no Monte das Oliveiras. Mas olha aqui, ó. Que está defronte de Jerusalém para o oriente, para o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Presta atenção, Shalom, Sandra. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos. Que todos esses santos são? Nós, a igreja de Cristo, vai colocar os seus pés junto com Jesus no Monte das Oliveiras, e os seus anjos também. Olha aqui, ó, todos os seus santos, tanto os anjos como a igreja glorificada. Mas olha, presta atenção aqui, vou ler de novo. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias. Tem um terremoto, presta atenção no que eu vou lhe dizer, tem um terremoto que a cada 90, 100 anos acontece em Jerusalém. Existe uma fenda, um recorte ali, né? Que eles chamam de, eu não lembro agora como que fala o nome. É uma cisão que tem na terra ali. E essa cisão, de cada 90 a 100 anos, ela treme. Sabe quando foi a última vez que ela tremeu? Sabe quando é que foi? 1927. Então, ela treme de 90 a 100 anos. Há um tremor no mesmo lugar. E é tremor forte para matar muita gente. Você escutou? Esse tremor ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. O máximo dele é até 2027. Engraçado que a geração da figueira completa a sua idade em 2027. Tá entendendo? Em 2027. Quando que vai ser? Vai ser no final de 2027. Presta atenção. Entenderam? Não, no final não. Vai ser agora, né? Então, agora. Começa daqui 19 dias. Nós estamos que dia hoje? Hoje é dia 12, né? 12 mais 19 são... 12 mais 10 são 22. 22 mais 9 são 31. Esse mês nós temos 31, temos, né? Janeiro, da minha mãe. Janeiro, fevereiro, março. Tem 31. Então, 31 de março de 2027... completam a geração da figueira. O terremoto, ele é de 90 a 100 anos cravado, não passa disso. É o próximo terremoto que estão aguardando em Israel. A qualquer momento esse terremoto se dá nas terras de Jerusalém. Você quer mais comprovação? Boa noite, Roberto. Você quer mais comprovação que isso? Que o nosso Senhor está às portas para vir nos resgatar? Meu irmão, presta atenção. É tempo de você olhar para o céu. Não olha para a terra, não. Porque se você olhar para a terra, você desanima. Mas se você olhar para o céu e olhar que a nossa redenção está chegando, você vai se animar e você não vai medir o esforço para você alcançar a vida eterna. Entendeu? Você está vendo lá na Síria uma das maiores perseguições do Oriente Médio está se dando na Síria. A irmã Ruth sempre teve, como a brutalidade que está sendo essa, não.
A brutalidade que está sendo essa, eles estão, além de agir com brutalidade extra bestial, eles ainda estão filmando, esparramando pelo mundo todo. Isso daí me diz que a profecia contra Damasco é disso aí. Que Damasco vai ser destruída, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada de Damasco. Tá entendendo? Ninguém tá falando nada. Israel não fala nada, o Trump não fala nada, a União Europeia não fala nada, o Putin abriu um campo de refugiados para o povo correr para lá, né? Mas qual o interesse dele? Ele não é bonzinho para ninguém, não. Entendeu? Ele não é bonzinho, não. Ele é Gog. Ele é Gog. Príncipe de Meseque e Tubal. Então fiquem alertas, meus irmãos. A batalha de Gog e Magog, o tabuleiro já está pronto. A Ucrânia é somente um ponto de partida para chegar em Jerusalém. Você entendeu? A Ucrânia é somente um ponto de partida para chegar em Jerusalém. Pois é, iam se reunir para discutir hoje. Hoje ou amanhã, né? Eles vão se reunir. Mas acontece o seguinte, quando o Gog tirar os olhos dele da Ucrânia, vai parar em onde? Aonde? Já pararam para pensar nisso? Aonde que ele vai colocar os olhos quando ele tirar os olhos da Ucrânia? O que tem na Ucrânia? Terras raras, certo? O que tem na Ucrânia mais? A Ucrânia já foi a antiga União Soviética. E o Putin, como membro da KGB, tudo é uma estratégia, exatamente. Como o Putin, ele era líder da KGB, então ele quer fazer com que a Rússia volte ao sistema anterior, né? A União Soviética. Mas nós temos aí o Trump na parada, né? O Trump na parada. Por quê? O Trump está pavimentando o caminho para todo mundo. Ele está pavimentando o caminho para a besta. A besta já está aí. A besta é o governo, né? É o governo e essa besta está na mão de uma pessoa, a besta tecnológica, né? Que é a besta que sobe da terra. Ela está na mão de uma pessoa. Essa pessoa nada mais é que um Nephilim. Não é uma pessoa, ele é um Nephilim. Eu não tenho medo de dizer porque ele é um Nephilim. E os seus filhos são Nephilim como ele. Entendeu? Que é o Mosca, né? O Mosca. Ele é um Nephilim, irmãos. Isso eu não tenho dúvidas. Não tem. Como tem vários Nephilims por aí. Vários Nephilims que nós nem estamos dando conta deles. Te digo uma coisa. Exatamente, a União Soviética voltando, né? É o que eles querem fazer. Quando o Gog, que é o príncipe de Meseque e Tubal, não precisar mais da Ucrânia, ele vai descer direto para Jerusalém. Por quê? Porque ele quer a bacia de Leviatã. Ele quer as terras que tem lá. São terras muito frutíferas. Ele quer o que tem, o mineral que tem no Mar Morto. Tá entendendo? Porque é o seguinte, meu irmão, a guerra agora é uma guerra para tecnologia. Eles precisam alimentar os seus supercomputadores. E os seus supercomputadores precisam de muita água. Muita água. A inteligência artificial consome trilhões de litros d'água. Tá? Se vocês não sabem. Eles precisam de muita água e eles precisam de muita terra com lítio, com vários componentes que não é em todo lugar que tem. Mas na Ucrânia tem, no Brasil tem, na América do Sul tem, né? Na América do Sul tem, na Bolívia, né? Tem jazidas lá de lítio que são imensas. Tá entendendo? Então, meu irmão, presta atenção. Exatamente, a bacia de Leviatã, né? Tem como é que diz? No mar eles têm eu não sei se chama bacia, o que chama aquilo, né? Mas lá tem toda a jazida, a maior jazida de gás do mundo no mar. E se chama como? Leviatã.
Entendendo? Então, meus irmãos, vamos ficar alerta, porque a nossa redenção está chegando. Muito próxima. Nós aí, né, estamos com os nossos meninos, né? Os meninos governantes desse país, um menino de 80 anos, né? Nós temos aí um menino de 80 anos que está fazendo frente, né? Fazendo frente pro trombeta, né? Fazendo frente pro trombeta. E hoje eu estava ouvindo algumas coisas aí. E essa frente, ela é patrocinada por alguém. Por alguém que tem uma bandeira vermelha com uma lua, um martelo e uma foice em cima, né? Que a sua bandeira original é um dragão, né? Está sendo alimentado por porque esse pessoal está em guerra financeira. Nós temos que entender que a guerra mundial agora, ela também é uma guerra financeira. Entendendo? É uma guerra financeira. A besta da terra está apertando as nações financeiramente, porque ela também está endividada financeiramente. Ela é o país que mais deve no mundo. Irmãos, eu não mexo muito com finanças, eu não sei pouca coisa, mas eu vou falar um pouquinho que eu sei, tá? Então aí, pessoal que é expert em finanças, me perdoe se eu errar em alguma coisa, mas a grosso modo, o trombeta, ele precisa pagar a dívida ou dar um jeito de comprar a dívida dele outra vez. E como é que seria um jeito dele comprar a dívida toda americana? É fazendo essa dívida despencar, né? Fazendo essa dívida despencar, despencando a dívida. Eu acredito, né, o que eu escutei, que ele consegue, parece que, comprar, se não toda, mas uma boa parte da dívida. Então o esquema é esse. Mas tudo que o homem faz nunca dá exatamente certo, né? Então não sabemos se ele vai conseguir ou se ele vai trazer mais caos para o mundo inteiro, que acho que é o que vai acontecer. E o dragão já disse que ele está pronto para qualquer guerra, né? Com a águia. O dragão está pronto para qualquer guerra com a águia. Agora presta atenção numa coisa. O dragão, ele guerreia aqui embaixo, né? A não ser que seja um dragão alado, mas eu não sei se o dragão de 13 de Apocalipse, vamos olhar lá, 12, 13 de Apocalipse, vamos ver aqui, fazer só a gente tirar aqui a mulher e o dragão, olha aqui, ó. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher. Esse dragão não é alado, né? Pastor Luiz, fala para mim, o senhor acha que esse dragão é alado? Porque a águia, nós sabemos que a besta do mar, ela é representada pela águia, tá? Presta atenção, a besta do mar, ela é representada aqui no mundo, aqui no mapa mundial, como águia. Ela é uma águia bicéfala, certo? O dragão é representado pela China, né? A China é representada pelo dragão. Então, me dá a entender que o dragão esse dragão que está aqui, ele não voa. É isso que eu queria que o pastor Luiz me respondesse, se ele concorda comigo ou não. Dá a entender que esse dragão aqui não voa. Mas a águia voa. E a águia, ela tende a pegar as coisas embaixo e lutar com elas em cima. Será que é por isso que no Apocalipse 13, o dragão dá poder à besta? Deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar aqui, porque é tanta informação que às vezes a gente se perde. E ouvi do céu, e agora o dragão que tá aqui, a gente fala, é Satanás, né? A antiga serpente, tá? A antiga serpente. Mas ele também representa o país da China, tá? E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra
que nele habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Deixa eu só ver aqui qual é o lugar que diz que a besta, que o dragão deu seu poder à besta. Aqui, ó. E adorar o dragão que deu à besta o seu poder. Mas não é o mesmo dragão, não é. E aqui fala na besta da terra e falava como dragão, mas não é dragão. Bom, nós vamos ver nos próximos dias, né? Eu sei que o dragão tá lutando com a águia. Tá lutando com a águia. Ele disse que vai lutar com a águia financeiramente. Em qualquer área que a águia quiser lutar, o dragão está pronto para lutar. E o nosso país aqui está aliado assim com o dragão. O menino de 80 anos que rege, né, está afrontando a águia porque está sendo abriu-se a porteira dos milhões para que ele possa fazer bravatas com a águia. Por que eu estou falando isso para você? Para você ficar antenado, você se ligar no que está acontecendo. Presta atenção, a gente está aqui em expectativa, observando o que está acontecendo e vendo o que vai suceder nisso aqui. Entendeu? Então, irmãos, é o seguinte, nós estamos muito próximo. Shalom, Viviane. Muito próximo da vinda de Jesus. A besta já se levanta, as duas bestas são levantadas. O dragão está levantado. Tem uma história sobre desse poder, né, pastor? Mas o senhor me diga uma coisa, esse dragão que está dando poder aqui, a besta, ele não tem asa, certo? Ou eu estou errada? É isso que eu quero saber, porque eu estou aqui também pensando, eu estou colocando a minha cabeça aqui para funcionar, né? A gente vai vendo os acontecimentos e a gente vai ligando os pontos, tá? Ele tem asa aqui? Ele vai ter asa? É isso que eu tô falando, porque eu não tô vendo aqui a asa dele, aqui, ó. E a sua cabeça foi ferida como morte, que é a primeira besta, e depois diz, e adorar o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. E a besta, e o dragão que Miguel, né, o anjo Miguel, luta contra ela, é o diabo, Satanás, né? E ele foi lançado à terra, o que ele tem é cauda. Ele cede o seu poder. Eu estou perguntando sobre asa. Asa ser um dragão alado. Aqui não diz que é um dragão alado. Né? Não está dizendo. Mas aí vamos pensar, né? Cada um pensa no que a gente está colocando aqui. Porque eu também estou pensando, eu também estou aqui raciocinando, né? Entendendo? Para a gente poder entender. Eu sei que o dragão tem uma cauda muito grande. Ele arrasta 1/3 das estrelas do céu para a terra. Entendendo? Então vamos ficar antenado nisso, porque as coisas estão aí, irmãos, elas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Vocês não pensem que ia acontecendo uma coisa aqui, outra ali, não, é tudo ao mesmo tempo. As profecias estão cumprindo rápido, por quê? Porque se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Põe uma coisa na tua cabeça, nós estamos a 739 dias para o término da geração da figueira. Como eu disse agora, esse terremoto que deu no tempo de Uzias, que fala em Zacarias 14, é um terremoto que dá de 90 a 100 anos. Todo de 90 a 100 anos ele vai acontecer em Jerusalém, esse terremoto. O último terremoto, como foi nos dias de Uzias, entendendo? Como foi nos dias de Uzias, foi em 1927. Então, ele não ultrapassa a 2027. Presta atenção. E a geração da figueira, olha aqui, ó. Agora, dia 31 de março, contando 31 de março, aliás, 31 de março não, ao dia 26 de março do ano que vem, no calendário hebreu, tá? 26 de março no ano que vem, foi com um ano, que é 26. 21 de março de 2027 é o término da geração da figueira. Atenção nisso. Esse terremoto
ele vai se dar até 2027. E esse terremoto é falado aqui em Zacarias 14. Então, irmãos, fiquem ligados, porque as coisas estão acontecendo com rapidez. Não é à toa que Jesus deixou escrito em Lucas 21, 36. Vamos lá em Lucas 21, 36? Vamos, porque a gente falando com a Bíblia aberta é diferente, né? Lucas 21, 36, vamos ler do 25. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos. Isso aqui é uma promessa. Você tem que ser achado digno de não passar, de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Ele está dizendo evitar. Então, se você for achado digno, você vai evitar de acontecer todas essas coisas. E você, evitando, você vai estar em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, isto é promessa. Ninguém pode tirar. Ah, irmão, nós vamos passar toda a tribulação. A Bíblia não fala isso. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala em Zacarias 14 que Jesus pisará o Monte das Oliveiras com todos os seus santos. A Bíblia fala que em 21, 36 de Lucas, que se eu estiver vigiando e orando todo o tempo, eu posso ser achado digna de não passar por todas as coisas que vão acontecer, mas vou estar em pé diante do Filho do Homem. Então fica aqui o nosso alerta, vamos vigiar. Vamos vigiar. Aí você vai falar assim, não, irmã Ruth, mas todo olho verá. Claro que todo olho verá, com certeza. Na descida de Jesus, quando ele pisar no Monte das Oliveiras, todo olho verá, até aqueles que os traspassaram. Ali sim, ali vai ser, porque aí vai ser o julgamento de Cristo, o julgamento das nações. Tá entendendo? Ali é o julgamento das nações, onde o anticristo e o falso profeta vão direto pro lago de fogo, que não é o inferno. O inferno tem uma chama só, o lago de fogo tem mais. Presta atenção. O inferno só tem uma chama, entendeu? Uma chama. Pega lá a parábola do rico e do Lázaro e você vai ver lá. Só tem uma chama. O lago de fogo não. É lago de fogo. Lá vai ser lançado o falso profeta, o anticristo, e aqueles que receberam a marca da besta não vão nem passar por julgamento, vão direto. E vão sobrar quem? Aqueles remanescentes, que é quando Jesus manda os anjos nos 4 cantos da terra buscar os remanescentes para estarem todos na sua presença em Jerusalém. Que interessante, né? Que coisa maravilhosa. E às vezes a gente interpreta errado. A igreja de Cristo que está se preparando para a vida eterna, ela, se for achada digna, tá aqui. Ela não vai passar por todas essas coisas que vão acontecer, mas vai estar em pé diante do Filho do Homem. Por isso, em Paulo Tessalonicenses diz que não fomos feitos para a ira. Entendeu? Por isso, Paulo diz que nós seremos arrebatados, transformados, encontraremos com Cristo nos ares. Encontraremos com Cristo nos ares. Irmãos, isso é muito maravilhoso, isso é muito lindo. Então, quando você pensar em desistir, quando você achar que você não tem mais jeito, que tá tudo perdido para você, que você não vai ter forças para enfrentar, a palavra de Deus diz: diga ao fraco, sou forte. Diga ao fraco, sou forte. Tá entendendo? A palavra de Deus diz que nós não podemos esmorecer. Nós temos que perseverar na oração, perseverar na nossa busca de limpeza para estar diante do Filho do Homem. Você precisa ser achado digno de estar diante do Filho do Homem. Não é de qualquer jeito que você vai estar lá, não. Não, não é de qualquer jeito.
A igreja de Esmirna está lá, sofrendo, pagando, quer dizer, cumprindo o que Cristo falou. Os degolados estão sendo crucificados. Na China, em todo o Oriente, nos países comunistas, Coreia e tudo mais. A igreja de Filadélfia está aqui lutando contra quem? Contra a apostasia que está pesada no meio do povo. Nós estamos lutando contra um inimigo que a gente não vê, mas que nos tenta o dia inteiro. Leva os homens à loucura da tentação. Essa é a igreja de Filadélfia. É uma igreja fiel. Ela não é tentada como a igreja de Esmirna, colocada na prova. Os 10 dias é uma completude, é o número completo de tempo que Deus vai deixar ela sofrendo. Tá entendendo? Pois é, na África, na Nigéria, é muçulmano, né? País muçulmano. Então, essa completude, esses 10 anos, são esse tempo todinho, de quando Jesus morreu até a volta dele. Esse é o tempo completo da igreja de Esmirna. E a igreja de Filadélfia é a igreja que luta contra o pecado, contra os pratos, os manjares de Satanás que vêm com força para tentar nos tirar da razão. Manjares de Satanás que vêm com uma situação difícil, muita gente caindo, muitos falsos profetas levantando. Irmão, presta atenção. São 2 provas diferentes, mas são 2 provas tremendas. 2 provas tremendas. Não é brincadeira. Se você não lutar certo, presta atenção. Se você não lutar certo, você não vai sobreviver. Se você não buscar de Deus agora santificação, quando chegar o momento que já está chegando, nós estamos a poucos meses do pior. Olha, não se esqueça, amanhã, essa noite, né? Hoje é dia 12, né? 12 hoje, é isso? Acho que é, né? Dia 12, é isso mesmo. Amanhã, na madrugada do dia 14, tem um eclipse e lua de sangue. Você sabe o que é isso? Isso é juízo sobre a face da terra. Ah, é só sobre Israel. Lua de sangue, sim, para Israel. Eclipse para a humanidade. Os 2 estão sendo reprovados. Por quê? Israel peca, está pecando. Nós temos que amar Israel, com certeza, mas nós não podemos tampar os pecados de Israel, de jeito nenhum. Israel não reconhece Jesus como seu Messias. Falam mal de Jesus, tem uns rabinos que eu escuto aí que chega a dar dor no ouvido. Às vezes eu escuto só para ver que situação que tá. Cada dia eles estão piores. Presta atenção, meu irmão. Fica alerta, porque nós não sabemos o dia e a hora. Mas nós sabemos uma coisa, o tempo já chegou. E tem outro detalhe de tudo isso daí. Tem outro detalhe. Tem mais uma lua de sangue em setembro, se não me engano. Presta atenção. Setembro, se não me engano. E outra o ano que vem, em março. E tem outro detalhe. Essa lua de sangue agora é na festa de Purim. O que é a festa de Purim? É quando Deus deu libertação através da rainha Esther. Que interessante, né? Que interessante isso. Você não acha, não? Pois é. O dedo de Deus está escrevendo no domo da terra. Mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Para a humanidade e para Israel. Então, meu irmão, então presta bastante atenção. Exatamente, tudo batendo. Mene, mene, tekel, o parsim. Pesado foste na balança e foi achado em falta. Humanidade e Israel. O Senhor te reprovou. Não se esqueçam que agora começa o ano judaico o mês que vem.
É o ano que começa os juízos do Senhor, porque no Yom Kippur, a humanidade foi pesada na balança. Israel foi pesado na balança. Nós fomos pesados na balança. O que você fez, meu irmão? Você fez coisa errada? A tua paga vem vindo aí. Agora, se você está se santificando, buscando a presença do Pai, ser uma nova vida em Cristo, não precisa ter medo. Não precisa ter medo, porque Deus é maravilhoso. Ele é misericordioso. Ele é aquele que ele prescuta o mais profundo da tua alma, o mais profundo do teu coração. Entendeu? Então vamos lá, vamos então aprender com Davi, né? Davi agora. A guerra vai ser dos filisteus. Davi já guerreou com Ziclac, né? Ele foi nos Amalequitas, pegou todo o povo lá, conseguiu reaver tudo, volta vitorioso para Ziclac. Mas a batalha está se dando em outro fronte, aonde Saul é aquele que está na frente. Saul corresponde à igreja pervertida, tá? Espera só um pouquinho, gente. Saul corresponde à igreja pervertida, à igreja apostatada. Homens e mulheres que não têm compromisso com a palavra, eles têm compromisso com o que eles podem tirar do povo. Mas compromisso com a palavra, não. Então vamos ler. 31 do 1 Samuel diz assim: Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram atravessados na montanha de Gilboa. Olha quando o Espírito Santo sai, né? Quando o Espírito de Deus sai dos seus filhos, sai do seu povo. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas, o amigo de Davi, e a Abinadab e a Malquísua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Meu irmão, quando nós estamos em Cristo, nós não tememos a batalha. Ela dói, dói. Ela fere, fere. Mas nós permanecemos vivos e permanecemos firmados na palavra do Senhor. Que a nossa salvação está em Cristo Jesus. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venha estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Olha só, ele não era por amor a Deus, não. Ele estava por amor à pele dele, por amor à estrutura de Israel, mas não por Deus, porque se ele tivesse ali por Deus, ele jamais teria sido morto. Deus não abandona os seus filhos no fronte da batalha. Se você acha que Deus vai te abandonar no fronte da batalha que você está muito enganado. Não, ele não abandona. Ele é conosco. Você pode... Olha Davi ontem que nós lemos, Davi estava cansado. Davi estava exausto. Mas ele se esforçou no Senhor. E ele conseguiu batalhar mais 2 dias praticamente e trazer todo o povo de volta para Ziclac. Eu vou ler de novo aqui o versículo 4. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca tua espada e atravessa-me com ela. Um filho de Deus não pede para ser morto. Um filho de Deus não pede para ele próprio se matar, não. Para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Ele era com problema por causa da coroa dele, né? Porém, o seu pajem de armas não quis fazer o serviço, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Você sabe o que é uma pessoa chegar ao ponto dela se matar?
Você já parou para pensar o que tem dentro dessa pessoa para ela fazer isso? Porque um ser humano normal, ele não se mata. Um ser humano, na sua conjuntura humana, no seu pensamento normal, ele não vai se matar. Ele só se mata, irmão, se ele tiver alguma coisa muito forte dentro dele. E era o que Saul tinha, demônios. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. O desespero era tão grande porque o pajem de armas confiava em Saul. Já não confiavam mais no Senhor dos exércitos, mas sim em Saul. Exatamente. O Saul está igual ao reino deste mundo, que não quer entregar o reinado para o Messias. Exatamente. Nós estamos aí, né, pastor, vendo os meninos dirigirem a terra. Os governantes com alma de criança. Meu pai, misericórdia. É até engraçado de ver a situação. Coisas de criança birrenta, né? Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Tomaram posse das cidades. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e aos seus 3 filhos estirados na montanha de Gilboa. Exatamente, sabe? Eles estão se achando deuses. Eles estão se achando deuses. O Senaqueribe daqui esses dias falou que ele era melhor que Jesus, né? Teve alguma coisa assim que ele falou que ele era melhor que Jesus. Eu fiquei ali, não é possível, gente, não é possível. E cortaram-lhe a cabeça, cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas e enviaram pela terra dos filisteus em redor a anunciá-lo no templo dos seus ídolos entre o povo. Olha onde a cabeça de Saul foi parar. No templo dos ídolos do povo filisteu. Sabe quem são os ídolos? Dagon. Aquele chapéu que o Chiquinho usa é Dagon. O chapéu que o Chiquinho usa é o chapéu de Dagon. Lá do filisteu. É. E puseram as suas armas no templo de Astarote. E o seu corpo o afixaram no muro de Bet-Sean. Gente, que horror. O que fizeram com Saul? Assim é feito a um homem que sai dos caminhos do Senhor. Satanás, meu irmão, Satanás não dá nada para ninguém. Satanás é destruidor. Se você acha que você vai ter vida com o diabo, não vai. Não. Você ganha umas purpurininhas agora, tá? Eu não sei se você tá aí me ouvindo ou se você vai me ouvir ainda, mas você tá querendo entregar a tua vida pro diabo. Presta atenção no que eu vou te dizer. Entrega a tua vida pro diabo pra você ver o que ele vai fazer com você. No começo, ele te dá tudo que você quer. Aí você vai lá, você faz um sacrifício disso, faz um sacrifício daquilo, leva pipoca, leva isso, leva aquilo outro, que eu nem sei o que acontece, mas o que a gente escuta falar, né? Ele te dá um carro bom, ele te dá uma casa legal, ele te dá sucesso, ele faz você virar cantor, né? Ele faz aí, mas de repente a cobrança vai chegar. E essa cobrança, ela não vem pequena. Ela vem, meu amigo, para acabar com a tua vida, acabar com quem estiver do teu lado. E quando você for descartável, ele põe outro no teu lugar. Engraçado, o reino do céu não é nada disso. O reino do céu, Jesus disse, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e venha após mim. Jesus não prometeu para você carro, Jesus não prometeu para você casa, Jesus não prometeu uma vida de luxo, Jesus prometeu assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Entendeu? Tá entendendo?
Pois é, Jesus disse assim também, né? É tendo que vestir o que comer, estejais contentes. Jesus também disse, não vos afadigueis com as coisas dessa vida. É. Satanás não, Satanás ele tira a tua razão. Satanás leva você para querer coisas que, por enquanto, para você tá valendo muito. Daqui a pouco ele vai te jogar numa situação tão tenebrosa que não vai valer mais nada para ninguém, muito menos para você. Foi o que aconteceu com Saul. Saul foi chamado por Deus para a vida eterna. Saul foi chamado por Deus para ser rei. Mas Saul achava que ele podia fazer melhor, que o jeito dele era melhor do que Deus queria. E ele foi se jogando aos poucos na mão de Satanás, até que terminou desse jeito aqui. Procurou uma pitonisa, né, uma mulher que lia a sorte para ele, que fazia subir os espíritos malignos, né? E termina os seus dias aqui, com seu corpo espedaçado para todo mundo ver. Ouvindo então isso, os moradores de Jabes de Gileade e os filisteus, o que os filisteus fizeram a Saul. Todo homem valoroso se levantou e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Sean. E vindo a Jabes, os queimaram. E tomaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Exatamente, Deus só permitiu Saul por causa do povo. Mas Saul poderia, né? Ele teve livre-arbítrio, aí é que mora o livre-arbítrio. Ele teve o livre-arbítrio para escolher. Mas ele escolheu o seu pobre e terrível coração. Ele escolheu seguir o seu pobre e terrível coração. Irmãos, nós estamos no final da jornada. Exatamente. As pessoas querem Jesus como Salvador, mas nem todas querem Jesus como Senhor de suas vidas. Exatamente. Você foi no ponto, Andréia. Você foi no ponto. Entendeu? Não, tudo bem, pastor. Eu sei que Deus falou, mas ele tinha a oportunidade. Lembra? Quando Samuel foi lá e disse, hoje o teu reino ia ser confirmado e você perdeu a confirmação do reino. Deus ia confirmar o reino de Saul. Mas perdeu, por quê? Porque Saul foi para outro lugar. Apesar de nós sabermos que Deus sabia do futuro, ele sabia. Mas ele teve a oportunidade de não ter aquele futuro. Meu irmão, nesse momento que nós estamos num momento muito terrível, onde que as trevas estão inundando. As trevas estão inundando a terra. O Espírito Santo está sendo retirado aos poucos da terra. Se você não acredita, olha ao seu redor. Olha as notícias. Você já viu tanto de notícia que está tendo agora? Vocês viram aquela mocinha da igreja, da Congregação Cristã do Brasil, que foi morta, apedrejada? Vocês viram as cartas que elas deixaram para os pais? Vocês viram isso? Ela sabia o que ia acontecer com ela deixou escrito. Minha filha estava comentando comigo, mãe, ela foi apedrejada. Onde você vê que uma pessoa é apedrejada hoje? Raramente acontece isso. Mas quem é que foi apedrejado? O primeiro mártir da igreja, quem morreu que jeito? Apedrejado. Aí minha filha falou, mãe, será que isso não é um aviso para nós? Isso não é um aviso para nós que está chegando o martírio no Brasil? Minha filha comentou isso comigo ontem. Entenderam? Eu esqueci de comentar aqui na live ontem, mas estou comentando agora. Essa irmãzinha da CCB, eu não sei como foi, eu não li direito a reportagem, mas minha filha sabe tudo. Ela foi morta, sempre um estuprador, ele esgana a pessoa, né? Ela não. Ela foi morta a pedradas. A pedradas. Aí minha filha falou, mãe, ela deixou carta em casa que quem sabe será hoje que eu vou ver o meu Redentor. Olha isso, gente. Quem sabe vai ser hoje que eu vou. Foram achadas essas cartas.
E de repente essa moça morre apedrejada. E minha filha falou, será que isso não é um recado para a igreja hoje? Que o tempo do martírio para o Brasil está chegando? Porque o primeiro mártir depois da morte de Jesus foi Estevão. E ele morreu que jeito? Apedrejado. Irmãos, nós temos que ficar ligados nos detalhes dos acontecimentos. Abre a tua mente para você ficar ligado nos detalhes dos acontecimentos. Presta atenção, meu irmão. Não está em tempo de discutir nada, está em tempo de olhar para Cristo. Está em tempo de olhar para o nosso autor e consumador da fé. Está em tempo, irmão, de colocar a tua casa em ordem, tua vida em ordem. Como aqui, ó, seguir a Cristo requer renúncia, mas nem todos querem passar pelo processo. Exatamente. Meu irmão, aquele que não renunciar a si mesmo não é digno de Cristo. Você precisa renunciar a você próprio. Você precisa renunciar à tua vida. Presta atenção, meus irmãos. O tempo é curto, o tempo é escasso. Coloca a tua vida diante do Senhor, porque as trevas já chegaram e elas vão ficar acentuadas. Já estão ficando, vão ficar pior a partir dessa lua de sangue. Se prepare. Vamos orar? Aquele que viver piedosamente em Cristo será perseguido, exatamente. É isso mesmo. Vamos orar, clamar ao Senhor, porque nós estamos vendo aí 739 dias para o término da geração da figueira. O terremoto de Uzias, que fala em Zacarias, se for dar, ele tem que dar até 2027. E a geração da figueira termina em 2027, dia 26 de março de 2027. Os indícios estão aí. A palavra de Deus diz, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Essa geração não é para o mundo, essa geração é para nós. Essa geração está falando do povo de Deus. Presta atenção. É o sinal para o povo de Deus ficar alerta. Tanto o Israel físico quanto o Israel espiritual. A senhora está querendo dizer que Jesus volta nesse período? Não sei. Mas eu quero que você fique alerta, porque é um sinal. E um grande sinal. Jesus não falou para você que é as 3 semanas e meia, que é 7 anos. Ele não falou nada disso, ou ele falou? Ele falou isso. Você vai ler Mateus, Lucas e Marcos. Ele não fala isso, mas ele fala um sinal. A geração da figueira. E as pessoas não estão se dando conta disso. Esse é o grande sinal de todos os acontecimentos. É a geração da figueira. Por quê? Sabe por que, irmão, Jesus fez isso? Para que nós entendamos. Porque a Bíblia é histórica, mas a história que acompanha a Bíblia, a história universal que acompanha a Bíblia foi retirada pelos dominadores desse mundo. Então, muita gente, a maioria do povo não conhece história. Nunca ouviu falar de Flávio Joséfo, nunca ouviu falar dos historiadores gregos, nunca ouviu falar de nada disso. Então, a pessoa se perde, ela acha que é uma coisa e não é, a coisa já aconteceu e nós não estamos dando conta pelos livros de história terem sido adulterados. Mas a linha histórica da Bíblia ela continua. Mas nós não temos os livros que complementam essa história. Quem é que vai ler Flávio Joséfo? São 4, 5 volumes, 8 volumes olha, de Flávio Joséfo. Tá entendendo? Pouca gente tem paciência para isso. Então o Senhor, já sabendo disso, deixou para nós um grande sinal. A geração da figueira.
Você vai falar, a senhora é maluca. Não, meu irmão, não tô. Leia direito, leia 24. Leia 24 de São Mateus direitinho, direitinho. E chega lá na geração da figueira para você ver o que eu tô te falando. Você tem que ler 24 de São Mateus junto com Zacarias 29, junto com Atos 1. Tá entendendo? Zacarias 29, Zacarias 14, Mateus 24, Atos 1, Lucas 21. Você tem que ler tudo isso, Marcos 13, para você ver o que Jesus está realmente falando. E ligar. E ler Tessalonicenses, os 2 livros de Tessalonicenses. E Coríntios, né? Acho que é Coríntios, eu não lembro agora, acho que é 15, não me lembro agora. Presta atenção, meu irmão. Lê tudo isso, mas lê devagar. Lê com pausa. Lê com cada vírgula no seu lugar. Para Deus te abrir o entendimento. Amém? Vamos orar então, buscar a face do Senhor, porque os dias são maus. E tem muita gente pedindo oração, hein? Muita gente pedindo oração. Deixa eu tomar uma água aqui para aguentar falar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui hoje fazendo um relato, né? Daquilo que o Senhor nos deu. E dá ao seu povo, não só a mim, ao seu povo. Porque nós aprendemos uns com os outros. Cada um vai abrindo a mente para entender a tua palavra e vai ensinando para o outro, e assim a coisa vai acontecendo. E nós estamos aqui dissertando. Eu já marquei aqui. Nós estamos aqui dissertando a tua palavra e comentando com os nossos irmãos para que nós possamos, Pai, entender, abrir as nossas mentes para buscar santidade diante da tua presença, para que nós possamos, Senhor, estar em pé diante do teu Filho e vir com ele para os montes das oliveiras. Pai, eu te peço em nome de Jesus, ajuda os meus irmãos, guarda os meus irmãos, purifica as nossas vidas, Pai, porque nós necessitamos de purificação. Nós necessitamos, Senhor, de estar diante de Ti em novidade de vida. Nós precisamos comer essa palavra. Nós precisamos mergulhar nas águas do Espírito. Enquanto o Espírito Santo está saindo da humanidade, Pai, o Senhor nos dobre a porção do Espírito Santo em nós, para que nós possamos resistir ao dia mau que está aí. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço nesse momento pela Eunice, pela sua vida, Luana Emanuele. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, traz essa menina de volta, aonde ela estiver, põe os teus anjos em volta dela. Traz ela de volta, Senhor. Tenha misericórdia dessa família. Guarda ele, Senhor, aonde ela estiver. Que a tua proteção esteja sobre a vida dela. Tenha misericórdia, Pai. Se algum laço do passarinheiro está preparado para essa menina, quebra o laço do passarinheiro. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Te pedimos pela Erivanes, pela sua filhinha que estava internada hoje, Pai. Nós já oramos, mas eu estou pedindo aqui mais uma vez que a tua mão esteja sobre ela. Pelo Samuel, seu filho, pela Esther, pelo Paulo Vinícius. Pai, que a tua mão de poder esteja sobre essa criança, sobre essa família, em nome de Jesus. Pela Nayara Paiva e sua família. Pela Aline Milani, te louvamos pelo seu filho, que restabeleceu da queda que teve. Pela Joselma, o Francisco, Senhor, ilumina a mente deles, abre a mente deles para ouvir a tua palavra. Pela Mônica Barra, seu trabalho. Que a tua presença esteja lá dentro daquele trabalho, Pai. Nós sabemos que não é brincadeira trabalhar onde ela está. Pedimos pela Renata, Senhor, pelo seu batismo, em nome de Jesus. Pela Clarinda, pela Clarice, Pai, que a tua mão de poder esteja sobre elas. Pela Bruna Soares, Senhor, guarda, manifesta o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Pela Josi,
a Josi Carapia, que a tua mão esteja, Senhor, abençoando. Tenha misericórdia, doutor Ivan e a sua família, guarda eles debaixo da tua mão potente. Blinda eles, Pai. Faz eles ficarem invisíveis mediante o perigo, em nome de Jesus. Te peço pela Poliana, Senhor, a visão da Poliana. Senhor, sustenta a visão da tua filha, põe a tua mão ali em nome de Jesus. Pedimos pela Tassiana Donato e seus filhos, pela Tássia, pela Cleidiane e a sua família, pela Margarida, sua mãe. Te pedimos pela Irene Lara, Senhor, que vai, não vai, mas o Senhor é aquele que abre porta e fecha a porta. Então eu te peço, se for para ela ir, Senhor, abre as portas, escancara a porta e faz ela entender que Caleb também entrou no descanso com 85 anos. Ele foi achar a terra prometida dele aos 85 anos e lutou por ela. Te peço pela Beth Borba, Senhor, guarda ela em nome de Jesus. Sua família, guarda a sua casa. Blinda, Senhor, os teus filhos em nome de Jesus. Pela Crica Artes, pela Vanilda, Pai, pelo Charles, pela Leninha, seus filhos. Que a tua mão de poder esteja sobre eles na conversão desses meninos. Te peço, Pai, pela Crica, abençoa ela, abençoa a sua amassadeira, abençoa a sua dispensa, em nome de Jesus. Pela Tatiana Moutinho, pela Tatiana Banzi, Senhor, guarda tuas filhas, pela Vânia Lúcia, sustenta. Pela Maria, Senhor, sustenta tua filha em nome de Jesus, pela Joelisa, pela Carol Cozen, pela Celeste, pela Rudinéia Botelho, pela Fernanda Garrido, pela Dani Cristina, pela Estela, lá em Rondônia, pela Mônica, sua família, sua mãe, pelas terras dela, que ela possa olhar para as terras que o Senhor deu para ela, preparou, e que ela possa agradecer, e que o seu coração possa se encher de alegria, mesmo vendo a terra seca. Mas sabendo que aquela terra vai dar somente para si e para aqueles que estão junto. Te peço pela Aline Franciele, pela Rosimeire, as tua mão de poder. Ensina a Aline, Pai, a confiar na salvação. Ensina a Aline a declarar diante do inferno que ela é salva não pelos méritos dela, mas pelos méritos de Jesus Cristo de Nazaré. Te peço pela Jaque, pelas suas crianças. Senhor, guarda eles debaixo da tua mão, seu esposo. Prospera, Senhor, as suas mãos para fazer o que ela faz. Te peço pela Viviane, pelo João Vitor. Entra com salvação, Senhor, em nome de Jesus. Te peço pela Valmira, pela Aline Gúpita, pela Aline Cristo, pela Sara, Senhor, em nome de Jesus. Te peço pela Aline Cristo, Senhor, guarda ela nos seus negócios, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, pela Fatinha, abençoa ela onde ela estiver. Guarda em nome de Jesus a Patrícia Venâncio, o seu filho, Senhor, abençoa. A Iriedna, o Daniel, os seus filhos. Salvação para essa família em nome de Jesus. Pela Dani e a sua família, pela Isabel, pela Rose, pela Larissa, seus filhos, pelo seu esposo, que a tua mão de poder esteja sobre eles. Pela Marta Valéria, pela Arlinda, pela sua mãe Maria Lucilene. Pela Joelma, Pai, suas crianças. Prospera o caminho da Joelma, em nome de Jesus. Pelas Andréias, a Coelho, a Medeiros, a Brown, que a tua mão de poder esteja sobre elas. Abençoa Andréia Brown, ela e seu esposo, Pai, em nome de Jesus. Te peço pelo Alberto, Pai, em nome de Jesus, que a tua mão de poder esteja sobre ele, Pai. Que aquela cabecinha dura cada dia fique mais mole para entender a tua palavra, e entender que ele é chamado para a vida eterna e que ele tem que se santificar cada dia mais para estar junto conosco nos portões celestiais, em nome de Jesus.
Te peço pela vida da Cleide, pelo seu marido, seus filhos, pela Fernanda Bamin, suas filhas, seu esposo, pelo pastor Luiz, pelo seu ministério, que a tua mão de poder esteja sobre a vida do teu filho, guardando ele de todo perigo, de todo mal. Pelo Denildo, pela sua amiga Geni, pela Suzana, pelo seu filho, que estão já juntos e vão aguardar juntos a volta de Jesus. Te peço pela vida da Berenice, pela voz da Berenice, que é uma voz poderosa na tua presença, uma voz que quando ora, o inferno treme. Eu te peço pela voz dela, em nome de Jesus. Te peço pela Aline, pela Osimira, Senhor, a sua mãe, que a tua mão de poder esteja sobre ela. Te peço pelo Juliano, pela Meire, pelos seus meninos, que a tua mão de poder, Senhor, guarda esse casal, essas crianças, em nome de Jesus, que a invisibilidade esteja sobre eles, que nenhuma praga chegue à sua tenda. Pela Luciana, sua família, suas filhas na Europa, na Inglaterra, seu esposo e ela aqui no Brasil, tira eles, Senhor, antes que tudo aconteça em São Paulo. Te peço pelo Alexandre, pela Simone, pelos seus filhos, que a tua mão de poder, Pai, esteja sobre eles, aonde eles estão, que a tua graça os acompanhe. O pastor Vita, a pastoração, abençoa eles na mudança de volta para Portugal, em nome de Jesus. Te peço pela Clara e sua família, Pai, que ela possa sair da onde ela está, que ela possa voltar para sua terra, em nome de Jesus. Guarda eles, Senhor, enquanto eles estiverem naquele país que vai ser castigado pela tua mão. Senhor, tenha misericórdia do teu povo que está ali. Te peço misericórdia, Senhor, e a proteção sobre a Paula, pelo Pedro, lá em Portugal também. Te peço pelo nosso irmão Javier Palácios, que a tua mão de poder esteja sobre a vida dele, que ele se restabeleça e que ele possa, nesse eclipse, ele possa narrar o eclipse para nós, em nome de Jesus, porque o Senhor dá segredos para ele nessas narrações. Te peço também pela minha família, te peço pela minha vida, o Senhor sabe os embates, mas eu te louvo porque as vitórias vêm em seguida. A gente chora um dia, mas no outro dia levanta com força total na tua presença. E é isso que nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te peço pelas minhas filhas, te peço pelo meu filho, se ainda resta para ele, Pai. Põe a tua mão, se ainda resta para ele. Pela herança da minha mãe, está entregue nas palmas da tua mão, Pai. Eu já fiz o que deu para fazer. Não dá mais para fazer nada. Eu já cansei de falar. Agora está nas tuas mãos. Que a tua mão de poder, Senhor, esteja sobre todos aqueles que aqui estão, sobre todos aqueles que ainda vão ouvir essa live, todo o teu povo na face da terra, sobre a igreja de Esmirna, que está sendo massacrada. A nós, a igreja de Filadélfia, intercede pela igreja de Esmirna, que está sendo colocada sem poder. Eles estão perdendo a sua força, estão perdendo o poder de fala, mas eles não estão perdendo o poder diante da tua presença. E eu te peço, nos ajude, Senhor, porque se nós tivermos que passar por isso, nós precisamos estar revestidos do teu poder. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, reveste-nos com o poder do Espírito Santo. Batiza o teu povo com fogo. Batiza teu povo com o fogo do Espírito Santo. Nós precisamos que o fogo do Espírito arda no nosso coração. Nós precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. Que nós não podemos ser mornos, nós temos que ser quentes. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, guarda-nos, livra-nos. Te agradecemos por tudo, te louvamos. No nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem firmes, firmes nas pisadas do Mestre. Não retrocedam,
Não retrocedam, presta atenção. Não é para retroceder. A alma que retroceder, o Senhor não tem prazer em você. Olha para o céu, a ordem do Senhor é: a alegria do Senhor é a nossa força. Saiba que a alegria do Senhor não é a alegria do mundo, que é festa, soltar rojão, não. A alegria do Senhor é você estar com as lágrimas rolando e o teu coração está em paz com Deus. Entendeu? Essa é a alegria do Senhor. É saber que se você fechar seus olhos aqui, você vai abrir diante do Criador. Presta atenção, segura firme nas pisadas do Mestre, segura firme na orla do vestido de Jesus, segura firme no manto de Jesus. Que o Pai abençoe a todos, fiquem na graça do nosso Criador. Amém e amém.